Olá, quarto ano, muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que acordou faz tempo, né? Como que estão? Tudo bem? Como que está sendo a semana, hein? Hoje é terça-feira, hoje a disciplina é matemática, passamos por alguns dias bem complicados da matemática, né? Eu vi muita cabecinha aí fervendo. Vi. Pensa que eu não percebi, não? Percebo, sim. Eu não falo nada que é para você não ficar, né, mais nervoso ainda, mas eu vi cabecinha assim, ó, fervendo, parecia uma fogueira, né? Por quê? Porque não memorizou a multiplicação, a tabelinha da multiplicação, que eu falei que era para memorizar, né? Até vocês começarem a memorizar, aprender que precisava, levaram algumas, né? Alguns dias. Aí, quando vocês perceberam que realmente era necessário, que eu vi que começaram a estudar a tabelinha da multiplicação. Tia, acabou a multiplicação, eu ainda preciso memorizar? Precisa, tá certo? Eu peço a você que mesmo se a mamãe estiver aí na sala, o papai, mesmo que o assunto agora, hoje, nós vamos começar a falar sobre outro assunto, mas continue, por favor, a multiplicação. Por quê? Porque é assunto de prova, porque depois desse assunto mais leve que nós vamos falar hoje, vem a divisão, e a divisão, gente, é o oposto da multiplicação. Então, na divisão, nós também vamos usar a multiplicação. E outra coisa, é o resto da vida, viu? Multiplicação. Então, por favor, pega lá aquela parte, deixa eu ver aqui qual é a página que tá a tabelinha lá. Tem aluno que já sabe de cor e salteado. Qual é a parte que tá a tabelinha da multiplicação, né? Vamos ver aqui, vou procurar para vocês. Então, você vai, página, pronto, página 78 tem a tabela da multiplicação. Você vai memorizar a tabelinha da multiplicação, não esqueçam. Ah, tia, mas o assunto é outro, não importa. Escuta o que eu estou falando, eu não vou falar uma coisa para o seu mal, eu falo só para o seu bem. Quero ver você bem, quero ver você sem a cabeça fervendo. Então, o conselho que eu te dou, vai lá e memoriza a tabelinha da multiplicação. É muito bom, tá? Muito útil para você. Vai facilitar a sua vida. Nós queremos complicação? Não, né? Nós queremos facilidade, simplificar a vida, não é assim? Então, vai lá, memoriza a tabelinha lá da multiplicação na página 78, ok? Combinado? Mamãe e papai, se estiver ouvindo, por favor, se atentem a isso. Façam com que o seu filho memorizem a tabelinha da multiplicação. Ah, tia, mas eu já falei para ele, ele já estudou. Não se estuda só uma vez, tá bom? Nem duas, nem três. Pode fazer aí, todo dia que tiver matemática, tira aí uma horinha para memorização, tá bom? Tire um momento para ele todo dia tá vendo, ou pelo menos duas vezes por semana, tá vendo essa tabelinha? Pode ser? Bom, espero, né? Que com isso eu tenha ajudado, vou ver os resultados em aula, tá? Não adianta se preocupar com isso só na hora da prova, porque isso tem que ser constante, tem que ser o dia a dia, tá bom? Bom, meus amores, hoje o assunto posição de uma reta. Você vai pegar o seu livro de matemática, eu já está aqui na minha mão, né? Que eu estava procurando a tabelinha. Posição de uma reta, lá na página 108. Página 108. Posição de uma reta, o assunto é bem curtinho, então, além do assunto, eu vou explicar as atividades, já que o assunto é curto e fácil, viu?
Então, para vocês relaxarem, depois de ter apanhado aí um pouquinho com as aulas de multiplicação, nós vamos melhorar aqui, deixar a aula mais leve. Posição de uma reta. Não quer dizer que quem não prestar atenção, né, não vai se complicar. Vai sim. Se não prestar atenção, vai se complicar. O assunto é fácil para quem parar e prestar atenção. Sempre falo aqui para vocês, escolha um local calmo, sem barulho. Eu percebo que até no nosso atendimento, nosso Tira Dúvida, tem barulho externo. Parece que você escolhe o pior lugar para estudar. O lugar que o papai está assistindo um jogo, um local que as crianças estão assistindo a Peppa Pig. Não dá, gente. Como que se concentra assim? Procura um lugar calmo, silencioso para estudar, tá bom? Todos os dias o lugar deve ser escolhido com muito carinho, um lugar calmo, tranquilo, né? Papai e mamãe também colaborar, né? Na hora do atendimento, na hora da videoaula, na hora que ele estiver estudando, não liguem a TV, não vai combinar. Estudar com televisão ligada, com som ligado, não vai facilitar a vida do seu filho, né? Vamos lá, então. Página 108, vou colocar aqui o slide, né? Mas sabendo que é o que está escrito na página 108, é a mesma coisa, só para você visualizar melhor. Então, posição de uma reta, 1º de junho. Dependendo de sua posição, uma reta pode ser horizontal, vertical, inclinada ou oblíqua. Inclinada ou oblíqua, assim, ó. Então, ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada ou oblíqua, que é assim, ó, meio tortinho, né? Então, esses são os nomes das retas: horizontal, vertical, inclinada ou oblíqua. Inclinada ou oblíqua é a mesma coisa. Se fala inclinada ou pode se falar oblíqua, tá? Posição relativa de duas retas. Duas retas que não se cruzam e não têm pontos em comuns são denominadas paralelas. Então, quando a gente tem duas retas, vou dar um exemplo aqui de retas com lápis, tá? Quando a gente tem duas retas, dá para ver? Duas retas, mas essas retas não se cruzam, ó, elas não estão se encontrando, elas não estão uma encostando na outra ou se cruzando. Elas só estão assim, ó, duas retas. Certo? Deixa eu melhorar aqui a visualização. Pronto. Então, duas retas que não se cruzam e não têm ponto em comum. Ó, elas não começam no mesmo ponto. Porque podia ser assim, ó. Aí eles teriam esse ponto aqui, ó, de baixo, em comum. Mas elas não são, não é isso que eu tô falando. Duas retas que não se cruzam e não têm ponto em comum são denominadas paralelas. Então, são retas paralelas, ó. Aí no desenho do livro está aqui na minha mão. Retas paralelas. Elas podem estar assim, na posição inclinada ou oblíqua, pode estar assim, na posição vertical, ou pode estar assim, ó, na posição horizontal. Certo? Uma sozinha, você vai chamar uma reta horizontal. Quando elas estão juntas, elas são horizontais e paralelas, porque uma está paralela à outra. Se ela tiver assim, tia, se for uma, ela é uma reta vertical. E assim, ó, duas elas são retas vertical e paralela, porque uma está paralela à outra, ó. Tá vendo? A mesma coisa do caso da inclinada. Inclinada, paralela, inclinada, ok? Vamos continuar aqui. Já entenderam o que são o nome horizontal, vertical, inclinado, oblíqua, né? E que elas são paralelas porque estão próximas, né? Então,
Agora, continuando. Duas retas que se cruzam e têm um ponto em comum são denominadas concorrentes. Então, se a reta ela se cruza, então elas são concorrentes e não mais paralelas. Concorrentes, presta atenção, ó, concorrentes, certo? Ou às vezes ela só tem um ponto em comum, né? Sim, ó. Esses dois pontos aqui, ó, são em comum. São as retas denominadas concorrentes, tá? E as retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares, tipo um X, ó, uma cruz, perpendiculares ou oblíquas, quando são assim, ó. Eles não, aqui tá bem retinho, tá vendo, ó? Bem retinho, ó. Uma vertical e uma horizontal. No caso da oblíqua, elas já são assim, ó. Elas não são, tá vendo? Diferente dessa, ó. Essa daqui é a perpendiculares. E essa daqui é a oblíqua, ok? Vocês estão entendendo? Parece simples, né? Mas requer um pouco de atenção, gente, quanto ao nome, certo? Quanto aos nomes, porque os nomes mudam. Então, se por acaso, numa prova, eu perguntar o que são retas paralelas, aí você vai ter que responder. Duas retas que não se cruzam e não têm ponto em comum. Se eu falar assim, ó, o que é me explique o que são retas concorrentes. O que você vai responder? Duas retas que se cruzam e têm um ponto em comum. Por que elas têm um ponto em comum? Porque elas se encontram num determinado lugar. Então, elas ficam com ponto em comum. Se eu tiver aqui, ó, se eu tiver aqui as duas linhas que se cruzaram, qual é o ponto de encontro dela? É bem aqui, ó. Esse meu dedo alcança. Tá? O ponto em comum dela é bem aqui, bem no meio, ó, tá vendo? E essas retas concorrentes, elas têm nomes. Ela pode ser perpendiculares ou oblíquas. Perpendiculares ou oblíquas. Certo? Entenderam como que vai ficar? Entenderam? Já que nós tivemos uma explicação rápida, eu acredito que vocês entenderam, deixa eu dar uma explicada sobre as atividades. Por quê, tia? Nós temos algumas atividades na página 109 a 111. Coloquem aí na 109, eu vou tentar passar para você exemplificando, que aí para você não ter muita dificuldade para fazer. Por exemplo, questão número 1. Classifique as retas paralelas ou concorrentes. Então, você vai me dizer, lá na letra A, ela é paralela ou concorrente? Na letra B, é paralela ou concorrente? Muito fácil. Por quê, gente? Paralela, ela vai estar uma do lado da outra. Concorrente, ela vai estar se cruzando com um ponto em comum. Então, é só definir, é paralela ou concorrente. Essa daí é uma questão bem fácil, né? Questão número 2. Observe o mapa da cidade, complete. Aí você vai olhar o mapa, que está aí na questão número 2. As ruas 1 e 2 dão ideia de retas? Uma rua 1 e a rua 2. Dão ideias de retas? Retas o quê? Rua 1, rua 2. Dá ideia de retas o quê? Paralelas ou concorrentes? Você escolhe, né? Ó, verifica aí. As ruas 2 e a rua C dão ideia de retas paralelas ou retas concorrentes? Você vai olhar a posição da rua 2 com a rua C. Dá ideia de quê? Reta paralela ou reta concorrente? Você tem que observar aí, né? Observando o mapa. A Avenida do Mar e a do Bem dão ideias de retas o quê? A Avenida do Mar e a Avenida do Bem. A Avenida do Mar, a Avenida do Bem. Dão ideias de reta o quê?
Paralela ou concorrente? É simples, gente, é questão de pensar. Lá na página 110, com a ajuda de uma régua, desenhe um par de retas. Você vai pegar a sua régua e vai desenhar retas. Aí, tia, mas qual tipo de retas? Você pode fazer retas paralelas ou retas concorrentes, vamos dizer assim. Deixa eu dar um exemplo aqui com o lápis novamente. Eu quero fazer, façam três tipos de retas, né? Diferentes. Não vai fazer também três iguais, mas eu quero fazer uma reta paralela assim, eu quero fazer uma concorrente assim e uma concorrente oblíqua, assim. Ou eu quero fazer a paralela na horizontal, ou então eu quero fazer uma na vertical. Aí você faz, é importante serem, né, as duas para formar ou concorrente ou paralela, tá bom? Você que sabe. Questão número 4. De acordo com a posição da reta, classifique-a. Você vai colocar o nome dela. Quando a reta está assim, qual é o nome? Acabei de falar qual é o nome. Se ela estiver assim, como é que é o nome dela? Se ela estiver assim, como que é o nome dela? Pronto, é a questão número 4. Questão número 5, associe as lacunas. Aí na primeira, paralelas, aí a concorrente perpendiculares e a concorrente oblíqua. Aí você vai, né, relacionar com a coluna ao lado. Duas retas que se cruzam, mas não formam uma cruz. Duas retas que se cruzam, mas elas não formam uma cruz. Como é o nome dela? Acabei de falar. Duas retas que não se cruzam. Como é o nome dela? Só ler o nome, lembrar, colocar a letrinha equivalente. Duas retas que se cruzam, formando uma cruz. Como é o nome dela? Pronto, é só relacionar, né? Questão número 6. Classifique as retas concorrentes em oblíquas ou perpendiculares. Você vai me falar dessas retas, qual que é a reta oblíqua ou perpendiculares. Aí você vai definir aí qual é qual, tá certo? Aí vamos colocar lá na página 111. 111. Vamos lá. Na página 111, marque um X nas figuras que são segmentos de reta, né? Segmentos de reta. Qual que é dessas figuras as que são segmentos de reta? Para ela ser segmento de reta, ela tem que começar num lugar e terminar em outro lugar. Qual é o símbolo? Pronto, bom que eu vim explicar isso daqui. Ela tem que começar num determinado lugar e terminar em outro determinado lugar. Então, a reta ela vai ter que ter uma bolinha aqui, ó, na ponta, fechando, terminando ela. Tia, se ela tiver uma setinha, é porque ela ainda vai continuar, né? Então, a que for segmento de reta, ela tem uma bolinha aqui, ó, nos dois pontos, começando e terminando. Ela tem que começar e terminar. São segmentos de reta. Identifique os segmentos de reta na figura abaixo. Vou dar o exemplo aqui, ó. Na letra A, identifique os segmentos de reta na figura abaixo. Como que eu posso colocar? O que eu vou escrever? Segmento de reta. TB, TQ, BR e RQ e QT. Eu vou usar essas letrinhas aqui para dar a minha resposta. Por exemplo, ó, TB igual a BR igual a RQ igual a QT. Pronto, você respondendo desse jeito. Porque o que você está me dizendo com isso? Que uma reta termina, a reta está na letra T e termina na B. A letra B termina na R. A R termina na Q e a Q termina na T. Então, como que você vai escrever embaixo? Vou falar a primeira e você vai fazendo as outras.
TB igual a BT, porque voltando também, ela começa na B e termina na T. BR ou RB, RQ e QR. Você vai dizer onde ela começa e onde ela termina, indo e voltando. Entenderam como que é? Vamos dizer que aqui seja a letra L, de Liliane. E aqui a letra A, de Arthur. L, A. Então, a resposta é L-A, L-A, L, A, e também igual a L, porque o L termina no A e o A termina no L. Então, as duas letras, trocando, alternando. Então, L-A igual a A-L. Você tem que fazer ela onde ela começa e onde ela termina, indo e voltando. Aí vai fazendo, vai preenchendo a resposta. No caso da primeira, ó, TB igual a BT e QR igual a QK igual a QT e TQRB. Então, você vai juntando as letras. Se é complicado, não, é só você juntar as letrinhas, indo e voltando, tá? Bom, a página 112 é assunto para, ainda tem página 112, 113, mas a tia vai falar novamente sobre posição de uma reta. É isso? Deixa eu ver. Lá no dia 8, tá? Na próxima terça-feira, porque nessa quinta-feira não tem aula de matemática devido ao feriado, ok? Então, vai só até a 111, aí a tia fala mais uma vez sobre posição de uma reta na próxima semana, na terça-feira, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido, deu tempo até explicar as atividades, tá? E a gente continua a falar novamente desse assunto, posição de uma reta, na próxima aula. Não que o assunto seja extenso, a tia vai relembrar, mas as atividades eram muitas páginas, aí a tia dividiu a aula, tá bom? Para não ficar um acúmulo de páginas para vocês. Tá vendo como eu penso em vocês? Pois é, muito bem. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo. Hoje ainda tem geografia em inglês, não esqueçam. Tchau.